Olá, feiticeiros e feiticeiras, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Após um bom tempo mesmo, a gente vai seguir com os vídeos de Jujutsu Kaisen aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre a família de Yuji Tadori, um dos grandes mistérios da obra de Jujutsu. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre ele e o mistério que tá por trás da sua família. Então eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão se eu gostei, é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, o Yuji desde sempre, ele lembra apenas que ele foi criado pelo seu avô, desde o início, o Asuki Tadori. Ambos se importam muito um com o outro, quase como uma ligação de pai e filho, por mais que no início da obra, quando a gente teve a introdução, a gente via como o avô dele parecia estar tentando esconder isso, mas chegou o momento que, como a gente sabe, o Asuki acabou ficando muito debilitado, até o ponto em que ele perdeu a sua vida. A gente não sabe se isso aconteceu por causa da sua idade, ou algo relacionado a maldições, não podemos descartar essa possibilidade. E durante as suas horas finais, a gente viu que quando o Yuji o visitou lá no hospital, ele tentou revelar alguma coisa sobre os pais do garoto. Porém, ele nem mesmo quis ouvir, se recusando a ouvir o que o seu avô tinha pra dizer. Ele disse apenas pra parar de agir, tentar ser legal. Ele até tentou insistir, mas a gente conhece as suas últimas palavras antes de perder a vida. As palavras que guiaram aquele garoto a partir daquele dia em diante, fizeram ele tomar todas as suas decisões. Como a gente sabe, o Asuki diz pro Itadori que ele é um garoto muito forte e que ele devia ajudar as pessoas sempre que ele pudesse. Ele também dizia para o seu neto para ele sempre se certificar de estar cercado das pessoas que ele protegeu até a hora do seu fim, para ele não ser como ele. Então a gente sabe como essas palavras ficaram na mente do jovem Yuji. Desde então ele buscou salvar todo mundo, proteger todo mundo, independente do preço que ele tenha que pagar por isso. Aí então agora a gente vai viajar um pouquinho pro futuro, vamos pro capítulo 143 do mangá, onde a gente viu que após ser esfaqueado, o Itadori tem uma lembrança que nem mesmo ele lembrava de possuir, onde a gente viu o seu pai o segurando enquanto conversava com seu avô. Durante o diálogo, a gente vê Jin, que é o pai do Yuji, dizendo que o seu pai, se fosse insistir naquele assunto, ele precisaria se retirar da casa. Porém, mesmo assim, o Asuki, o avô do Yuji, ele insiste em dizer que eles poderiam sim levar a vida que eles desejassem, mas se ele ficasse do lado daquela mulher, ele iria perder sua vida a qualquer momento. Porém, Jin não confia naquelas palavras, ele leva na brincadeira, ele dizia que não pensava nessas coisas e também que não era pra conversar sobre isso na frente de um bebê, pois os bebês se lembravam de mais coisas do que as pessoas pensavam que eles conseguiam. O que ele não falou era que os bebês lembrariam durante uma facada. Mas seguindo, o avô do Yuji então diz que ele sabia que Jin tinha a vontade de ter um filho com a Kaori desde sempre. E então, no momento em que ele iria revelar o motivo no qual a Kaori perdeu a vida, uma voz o chama. Então a gente vê finalmente o rosto da mãe de Yuji Tadori. Ao olhar pra ela, a gente vê que ela possui algumas cicatrizes em sua cabeça, tendo então a partir daí uma visível possível relação com um vilão chamado Noritashi Kamo. Vamos lá, agora voltando pra nossa máquina do tempo, a gente vai viajar pro passado. Este personagem ele viveu há mais de 150 anos no passado, quando aparentemente ele conduziu uma pesquisa que resultou no Útero Amaldiçoado, que são 9 objetos amaldiçoados de grau especial, criados com a mistura de sangue de um espírito amaldiçoado e também de um humano. No início da Era Meiji, uma mulher com uma composição genética especial deu à luz a um filho metade humano e metade maldição. Vocês já conhecem essa história, onde foi dito que foi uma gravidez misteriosa que levou à desonra à sua família por ter gerado uma criança considerada um monstro pelas outras pessoas. Com seu filho nas mãos, ela então fugiu para um templo administrado por feiticeiros Jujutsu. Então a gente retorna para este feiticeiro, Noritoshi Kamo. Ele então seria um feiticeiro vilão, quase um mestre das maldições, e utilizou aqueles garotos como experimentos para saber quais seriam as possibilidades da criação de humanos com poderes de maldição. Essa mulher então teve 9 gestações e 9 abortos, mas todos os registros relacionados a isso acabaram sendo destruídos naquele templo. Então a gente volta para esta pintura que eu citei anteriormente, aquele grande experimento, e eles são pequenos fetos que não podem agir por conta própria. Porém, a gente sabe que eles podem ser implementados no recipiente humano. A gente viu isso acontecendo no próprio anime. E com isso, eles não apenas nasciam com a capacidade de usar Jujutsu, como já com uma maldição de nível especial. O recipiente, então, aparentemente pode ser qualquer um. Então não tem a necessidade de ser um humano com poder inato, com a possibilidade de se tornar um feiticeiro. Como eu disse, eles já então surgem como grau especial de alto nível, com muito poder. E por eles também serem humanos, eles podem ser vistos por todo mundo, sem precisar ter poder amaldiçoado, sem precisar ter contato direto com o mundo do Jujutsu. Além disso, quem os enfrenta não sabem se eles são espíritos amaldiçoados, se eles são usuários de maldição, se eles são feiticeiros Jujutsu. E vocês devem lembrar, a gente viu isso acontecendo até mesmo no anime, a gente viu os usuários relacionados a sangue, e eles então têm este poder por ter uma ligação passada herdada da família Kamo. E a gente viu esses poderes sendo exibidos depois que o Mahito conseguiu os números 1, 2 e 3, que estavam anteriormente na escola Jujutsu de Tóquio. A gente sabe que como uma maldição poderosa, eles estavam selados, eles estavam em um depósito
depósito de armazenamento completamente escondido. Porém, eles foram levados pelo Mahito. A gente viu todos esses eventos acontecendo no anime, então eu não vou falar muito sobre isso. O ponto principal é que Noritoshi Kamo é considerado o mais malvado entre todos os feiticeiros Jujutsus de toda a história, sendo ele temido e odiado por várias pessoas que conheceram o que ele viveu, o que ele fez no passado. E ele também se permanece até hoje muito misterioso. Ninguém sabe realmente qual é a sua verdadeira história e o que realmente aconteceu com ele. O que sabemos é que o corpo de Noritoshi era habitado por uma entidade muito antiga que afirma ter vários nomes. E agora a gente vai ver toda a ligação acontecendo. Afinal, esse espírito, essa entidade, usa a técnica amaldiçoada que muda completamente o cérebro de feiticeiros para conseguir os seus corpos. Essas mesmas pessoas agora então habitam o pensamento desse ser. E então a gente viu que o último, o mais recente, foi o Suguru Geto, que perdeu a sua vida e então assumiu a sua identidade, se tornando o Geto que a gente viu, por exemplo, na introdução do anime e no decorrer do mangá. E é então que surge aquela marca na testa do Geto que a gente viu durante toda a obra de Jujutsu. Acontece que agora a gente volta para o ponto de que a mãe do Itadori também tinha essa mesma marca em sua testa, ou seja, aparentemente ela estava tendo seu cérebro completamente controlado, assim como também aparentemente ela perdeu a sua vida. E a gente não sabe exatamente se aquele é o corpo de Kaori que foi citado anteriormente, porém o que a gente sabe é que aparentemente tudo isso foi uma continuação daqueles testes, pelo menos nessa fase. Afinal, como a gente sabe, um espírito amaldiçoado que estava possuindo o corpo de uma pessoa acabou tendo um filho, e assim nasceu Itadori. Dessa forma teríamos o nascimento de uma criança humana que suporta o poder de uma maldição. O que a gente sabe é que o pai e o avô do Itadori sabiam sobre algo sobre a mãe do Itadori, que apareceu com aquela marca em sua testa, e que depois o seu avô tentou revelar tudo pra ele, o que acabou não acontecendo. Porém, a partir de tudo isso, juntando todas essas informações que foram confirmadas, muitos fãs passaram a criar uma teoria pra explicar por que o Yuji é especial o suficiente pra conseguir aguentar o Sukuna no seu corpo. O motivo dele ser o receptáculo perfeito, porém tudo isso também abre possibilidade pra que ele tenha irmãos espalhados pelo mundo inteiro. Meio-irmãos que nasceram de uma maneira semelhante, com seus pais sendo controlados, assim como também agora Geto descobriu que o resultado de toda essa pesquisa teria dado certo, com Itadori tendo o Sukuna, trazendo a maior maldição, o rei das maldições. E voltando, este controle cerebral, o Brain, tá muito tempo observando o Itadori, pelo menos é o que parece. A gente vê isso acontecendo principalmente durante o capítulo 160, onde a gente vê o Geto conversando com a Sasaki, uma amiga de infância, uma amiga da escola do Yuji. E ele então, por algum motivo, trata Yuji como se fosse seu filho. Disse que ela estava cuidando bem do seu filho, tendo então uma ligação de gerações até o nascimento do Yuji. Também a gente sabe que o avô dele de alguma forma sabe o que realmente está acontecendo. Porém, até o momento essas são todas as informações que a gente realmente tem. A gente sabe que tem uma grande possibilidade do Yuji ser indiretamente um filho de quem desenvolveu as técnicas proibidas da criação desses humanos com poderes de maldição, sendo então a criação perfeita. Mas a gente não tem nada detalhado, apenas algumas pistas que estão sendo passadas. A gente viu que a mãe do Yuji estava sendo controlada da mesma forma que Geto, e agora a gente também sabe que seu avô de alguma forma sabia sobre tudo isso. Porém, a gente também sabe que a jornada para descobrir toda a verdade sobre a família daquele garoto já tá se aproximando. Cada vez a gente tá tendo mais pistas, e então muito em breve a gente vai descobrir toda a verdade, que também deve explicar o fato dele não ter energia amaldiçoada, também o fato dele ter conseguido suportar o Sukuna. Tudo isso deve muito em breve ser explicado pra gente no decorrer do mangá e também futuramente do anime de Jujutsu Kaisen. Mas comenta aí embaixo, eu quero saber de você. A mãe do Yuji realmente estava sendo controlada? Você acredita nisso? Ele pode realmente ser filho de um humano com uma maldição criada por um usuário de maldição para prolongar a sua vida e também criar humanos amaldiçoados? Comenta aí embaixo e deixa sua opinião nos comentários, fechou? Espero muito que vocês tenham curtido o retorno. Logo a gente vai ter mais vídeos do mangá, comentários semanais sobre tudo o que tá acontecendo, com o mangá coloridinho do jeito que vocês já estão acostumados a ver aqui no canal. Mas comenta aí embaixo o que vocês acham sobre tudo isso, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!